A vida passa muito rápido para você perder tempo. A vida passa rápido para você deixar de fazer o bem. O salmista Davi, salmo hoje que nós vamos estudar, não tenho aqui o tempo certo ou em que momento específico da vida de Davi foi descrito esse salmo. Há uma objeção que Davi que descreveu esse salmo. E eu quero ponderar alguns pontos com vocês que facilmente eu, você, nós podemos estar com este sentimento. Davi é conhecido biblicamente como o homem segundo o coração de Deus. Um homem que tinha características tão importantes que Deus amava nele, que Deus gostava de ver a Davi. No entanto que o próprio Senhor, em inúmeras vezes, fala que fez uma aliança com Davi. Davi é um homem extraordinário, que assim como eu e você, tem falhas, tem erros, mas ele sempre se revestia do Senhor. Certa feita, ele mesmo disse lá no Salmo 27, o Senhor pediu que eu buscasse a tua face, o meu coração te disse, a tua face eu a buscarei. Davi era uma pessoa quebrantada, uma pessoa que estava sempre à disposição do Senhor, mas que também precisava aprender. A nossa vida, ela passa muito rápido, a brevidade da vida, ela passa tão rápido e a gente, às vezes, perde tempo com coisas que não deveria. E o grande problema aí disso é os sentimentos. Que tipo de sentimento pode fazer uma pessoa de bem, uma pessoa do céu, uma pessoa do Senhor, uma pessoa que realmente tem as atribuições de Deus em seu coração? O que faz uma pessoa tomar decisões erradas, tomar decisões equivocadas, fazer, falar e agir até mesmo de maneira até aparentemente atacando a Deus? Olha que estou falando de Davi. Vou fazer a leitura e ponto a ponto eu peço que você dê atenção ao texto. Salmo 39, passa para você aí na tela, no rodapé, qual é para você a referência, assim os versículos subsequentes. Diz assim: eu disse, falando de uma oração, ali é um momento de Davi e Deus, essa oração específica está descrita aqui, mas foi algo particular entre ele e o Senhor. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Nós, como bom testemunho do Evangelho de Cristo, como aqueles que transmitem o amor de Deus pelas palavras, pelas atitudes, por aquilo que nós vamos construindo como chamamos de legado, a título de exemplo, Davi, ele para e fala, olha, eu vou guardar a minha boca. Eu vou dominar a minha boca para não falar de maneira errada, para que eu não peque contra o Senhor com a minha boca, para que eu não venha tomar decisões equivocadas e acabar até mesmo perdendo a tua presença, Senhor. Só que ele fala duas coisas neste versículo que pode nos dar um norte de que qual sentimento habitava no coração dele nesse momento dessa oração. Primeiro, ele fala, Senhor, eu vou guardar a minha boca, vou guardar a minha língua, vou refreá-la para que eu não fale demais. Olha, ele está certo, quem fala demais dá bom dia a cavalo. É uma expressão muito bem dita, daqui a pouco você está aí conversando com as paredes, você está aí fazendo coisas que às vezes acaba até atrapalhando a sua vida. Você fala coisas que se você pensasse, às vezes, uma palavra que você falou mudou tudo aquilo que verdadeiramente acontecia no coração. Fez que o sentimento expressado fosse diferente do que estava dentro de você. Aí quando Davi ele continua, ele fala, e outra coisa, diante dos ímpios eu não apresentarei o bem que sei. Eu entendo que uma pessoa, ela deixa de fazer o bem, ela deixa de anunciar a palavra de Deus, se o coração dela se envaidecer. O que é um coração cheio de vaidades? É um coração que acredita que
as pessoas não podem mudar, que as pessoas estão num pecado, que elas têm cada um por si, Deus por todos. Porque a vaidade do coração do ser humano o faz muitas vezes achar que ele é perfeito, que ela é perfeita. Você se acha perfeito. Por isso que você não assume quando você erra. Você se acha perfeita. Você se acha a pessoa que não tem erros. Davi fala, Senhor, eu sabendo que facilmente eu erro, eu vou me calar. Eu vou ficar quieto diante das situações que eu possa enfrentar. Mas, além de ele se calar para que ele não falhe, para que ele não erre, ele também diz, diante dos ímpios, ele não usaria essa expressão, ele não chamaria a atenção de falar de ímpios, se não fosse para poder talvez até olhar para a prática e condená-los aos seus erros. Nós, como bons cristãos, verdadeiros, fiéis, como aqueles que retêm a palavra da verdade, que amam o seu próximo como a ti mesmo, devem ter um cuidado de pensar. Se eu deixo de... A Bíblia fala em Hebreus que aquele que nega a espada do sangue está pecando, está falhando. O que é isso? Você está negando a palavra de Deus aos pecadores, aos ímpios, às pessoas que estão à sua proximidade. Você prefere levar do seu jeito, na sua ignorância, no seu orgulho, até mesmo na sua raiva, no seu ódio momentâneo ou no seu ódio eterno. Tem pessoas que ficam bravas por um tempo, mas tem outras que elas passam a vida amarguradas. Não é o caso de Davi. Mas o que faz um homem tão predisposto, um homem tão disponível? Olha para o texto de 1 Samuel 17, 18, 19. Veja Davi enfrentando um gigante, chamando os seus irmãos, chamando os exércitos ali, chamando os capitães da guarda, chamando o rei Saul, dizendo, não, fiquem tranquilos amigos, eu vou enfrentar esse gigante, porque esse inimigo está afrontando o nosso povo, vamos lá, vamos vencê-lo. Agora escute as palavras de Davi, final do versículo 1, enfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Sabe quando a pessoa chega a um nível da vida dela que ela acha que não tem mais o que fazer? Que ela começa a olhar para o lado, porque a vida vai passando. Eu já disse isso várias vezes e vou continuar repetindo se eu não tiver uma direção diferente de Deus. As pessoas mudam e infelizmente grande parte das pessoas que conhecemos, elas não mudam para melhor, muitas mudam para pior. E quando eu falo isso para você, não tenho intenção de ser uma pessoa má nas minhas palavras, mas ao decorrer da vida você vai percebendo que muitas pessoas, elas não crescem. O evangelho não muda ela. Ela continua sendo bruta, continua sendo trapaceira, enganadora, ela continua agindo com palavras capciosas, maldosas, maliciosas, continua tratando as coisas do reino de Deus com zombaria. Leva as coisas de Deus como se fosse uma brincadeira. Não coloca em consideração que é necessário pagar o preço, é necessário andar como Jesus andou, piamente, no amor, na santidade. Davi, chega um momento da vida dele, não sei que idade ele possuía nesse momento, mas chega um momento que ele fala assim, olha, quando alguém ímpio estiver perto de mim, eu não vou evangelizar mais ela. Porque a igreja está mudando, pastor. Eu não chamo as pessoas mais para ir para a igreja porque eu acho que as pessoas vão sofrer. Eu vou contar uma coisa para você. Você está medindo as palavras, o evangelho do Senhor, da salvação, segundo o seu coração, segundo a sua vaidade, segundo o seu pensamento. E é a pior coisa que você pode fazer, porque você vai secando espiritualmente. Você vai perdendo o prazer das coisas de Deus. E eu achei tão impressionante, até inclusive hoje mais cedo, o pastor Fernando, quem está ao vivo comigo hoje, pastor pregando hoje, se você está no recorte dessa mensagem, você pode ir no programa ao vivo do Paraná na Graça, dia 25 de setembro de 2024, às 6 da manhã, ele falava sobre isso. Que Davi, em toda
toda a grandeza, né? Tudo que abrilhantava a vida dele se perdeu porque o coração dele fechou, perdeu a pureza, perdeu a simplicidade, perdeu a base fundamental. A base é o Senhor. Às vezes você vai deixando se levar e você já não tem mais amor em anunciar a palavra aos pecadores. Por isso o salmista fala, olha, eu vou ficar quieto, inclusive até para falar do bem. Você se resguardou, você se fechou tanto, mas tanto, devido talvez a quantas maldades você sofreu, quanta coisa ruim fizeram para você. E você foi se tornando essa pessoa embrutecida, essa pessoa que quando você poderia trazer a palavra, você poderia ajudar. Tem pessoas que ela não precisa nem pregar, ela não precisa abrir um texto bíblico para trazer uma mensagem, mas ela pode ajudar com o que ela sabe. E não digo com o que ela sabe no sentido de conhecimento humano, também o conhecimento humano, né, o conhecimento das coisas, mas tem pessoas que podem fazer alguma coisa e não fazem. Não vou fazer porque senão eu vou me intrometer na vida das pessoas. Eu não quero me intrometer. Não seja intrometido no sentido de mudar o curso do que a palavra diz sobre a vida de alguém. As pessoas têm que decidir por si só. Mas Davi deixou de fazer o bem, de falar do Senhor, de anunciar para quem estava próximo dele por causa do coração dele, por causa das suas vaidades. E isso pode acontecer com você. Se é que não está acontecendo com você. Você está um coração, não é de pedra. Teu coração está de gelo, congelado. Coração que não se esforça mais. Que você fala, sempre foi assim. Pastor, eu vou falar para o senhor, já fiz muito pela obra de Deus, já evangelizei, já preguei, mas ninguém quer nada com nada. E este sentimento não é o problema do outro, o problema é o que está no seu coração. Você deixou de fazer o bem, você fechou seu coração. A Bíblia fala que nós temos que resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quer dizer, o diabo vai fugir, ele não vai conseguir atrapalhar a obra de Deus na minha vida. Agora, quando você assume essa posição, como Davi nesse dia, ser humano passível de falhar como qualquer outro, ele deixa a sua boca calada, ele fica excluído. Veja nos dias atuais se não é assim que acontece. A pessoa fica calada, fica pelos cantos, ela não fala, não comenta, não procura ajuda. E está aqui o Davi. Olha o versículo 2 que aumenta ainda o negócio. Aí ele fala, com o silêncio fiquei como uma pessoa muda. Calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Quando o passar dos anos da nossa vida, eu acredito assim, nem por exemplo meus amigos que trabalham aqui, eles brincam bastante sobre idade. Uns estão já com 70, os outros 80. Uns já passaram um pouco mais, um pouco menos. Eles brincam assim entre eles assim nesse sentido. Mas a vida vai passando e ao invés de a gente querer produzir mais, a gente vai produzindo menos. Veja que o próprio Davi fala aqui, eu fiquei como mudo e calava-me acerca do bem. Você deixar de falar e fazer aquilo que é correto. Você já esteve numa experiência, eu tenho o meu pai é vivo, né? Eu fico feliz por ter meu pai vivo. E quantas vezes eu estive com ele e parar e escutá-lo trazendo conselhos sobre a vida, falando sobre as coisas que já aconteceram com nossa família, né, os nossos familiares, conselhos benéficos, não coisas ruins, não. Mas você parar para ouvir uma pessoa que sabe, que batalha, uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem sempre uma palavra de perseverança, que talvez você se encontre numa situação, você que está aí nos seus altos 18 anos, né? Chegou ao ápice dos seus 18 anos, já está se entregando. Eu tenho que trabalhar de dia, tarde, e à noite tem que estudar, e faculdade, tem que trabalhar, fazer trabalhos nas madrugadas. Você está aí desesperado da vida. E aí você não escuta uma pessoa mais velha, que já passou fome, que já teve que muitas vezes engolir muitas coisas para poder conseguir trazer o pão de cada dia para casa, para sustentar a família. Então veja que cada um no seu momento existencial, nessa vida,
ela pode estar assim como Davi. Olha, eu vou ficar calado até mesmo do bem. Podendo fazer, eu não vou fazer porque eu prefiro ficar calado. Olha, eu vejo para você assim como Davi, nesse dia aqui um tanto quanto depressivo. Ele está calado. Como que uma pessoa cheia de Deus fica calada? Como que uma pessoa cheia de palavras? Gente, os salmos são recheados de orações, de comunhão de Davi com o Senhor. Algo que hoje nos levanta, nos aguça o desejo de buscar, de mudar. Aí você vê o mesmo Davi. Então quer dizer, todos nós somos passíveis a ter dias difíceis. O que nós não podemos fazer é deixar de falar acerca do bem. O que falamos acerca do bem diz respeito às palavras de Jesus. Não esquecer que a salvação, ela também foi dada ao ladrão que estava na cruz, pregado ao lado de Jesus. Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí você diz, meu filho não tem jeito, minha filha não tem jeito. Ah, pastor, meu casamento acabou, não tem o que fazer. O Senhor disse, olha, todas as pessoas podem mudar. Todas as pessoas. O que é impossível para você, para Deus é possível. Agora, você calado, você de boca fechada, você não querendo se envolver com as coisas, você acha que as coisas vão mudar sozinhas? O Senhor faz mover o céu, terra até o inferno, mas você precisa se posicionar. Você aceita a investida do diabo e se cala tanto para não brigar com ninguém, para não arrumar discussão, mas você se cala de fazer o que é certo também. Olha o versículo 3. Aí, aliás, o 2 termina falando assim, ó, e o meu coração, a minha dor se agravou. Então negar de fazer aquilo que era tão benéfico. Gente, eu escuto tanto isso, eu fico tão triste sobre isso. Pastores deixando o cajado, né, que representava no Velho Testamento, o cajado representava a autoridade do pastor, do sacerdote. Uma representação somente, mas deixando o cajado, deixando a autoridade, deixando de pregar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus para procurar outras coisas, para virar aí palestrante, motivacional, que acredito sim que há pessoas que podem sim ter bons êxitos com esses ensinamentos, mas o que muda, o que transforma uma pessoa é o Evangelho, é a palavra de Deus. Aí ele está ali agravado, o coração dele está piorando, ele está mal por deixar de fazer aquilo que ele tem que fazer. E se você está assim, você está mal porque você deixou de fazer o bem, você deixou de fazer aquilo que é uma característica de Deus em você, é o Espírito Santo de Deus em você. Aí você apaga o Espírito de Deus dentro de você. Aí você deixa as picuinhas entrar no seu ouvido. Você viu o que fulano fez, viu o que ciclano fez, viu o que não sei quem fez, e isso vai entrando no teu coração, vai agravando você. Quem está piorando é você. Versículo 3, encendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua e disse, ele está continuando expressando o que está dentro dele. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Davi para, e ele fala, Senhor, está queimando dentro de mim uma coisa aqui, e eu quero que o Senhor me ajude. Me faz entender sobre a minha vida, uma palavra de sabedoria mesmo. Senhor, me faça olhar para a vida e ver como ela é breve. Amigos, todos os dias tem pessoas que saem nas ruas. Eu ontem até inclusive vi uma situação tão triste aqui de uma família patobranquense que estava numa viagem e toda a família morreu. Toda a família, marido, esposa, filhos, criança. A vida é breve demais para você perder tempo. Chegará um tempo, né, frase de para-choque, como dizem, né, que chegará um tempo que não haverá tempo e você está perdendo tempo com coisas que não deveria. Ai, pastor, a pessoa não gosta de mim, então faça ela gostar de você, ué. Ai, pastor, eu sempre sofri, então vamos ser felizes agora com Jesus, vamos buscar a Deus.
Lembra que Davi disse um dia: alegrei-me quando lhe disseram, vamos à casa do Senhor. Você parou de congregar, melhorou? Responda para mim. Responda para você mesmo. Você deixou de ir para a igreja, pastor, eu não vou mais por causa daquela irmã, não vou mais por causa daquele pastor, é porque não sei o quê. Melhorou para você? Você está melhor agora? Você está cheio de ego, está cheio de si mesmo, estufando o peito, falando, porque agora eu estou livre. Você está pior, e você sabe que lá na sua alma, onde só o Senhor enxerga, você sabe que você está morrendo. É o que Davi está dizendo, Senhor, então me faça entender, porque eu não quero perder tempo. Eu não quero ficar preso nessas picuinhas da vida. Versículo de número 5. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Por mais que você tenha alcançado todos os objetivos que você tinha na sua vida, Davi chegou à conclusão e disse, olha, Senhor, entendi. A minha vida, por mais longa que aos meus olhos pareça ser, é nada comparado ao Senhor. Eu não sou nada diante de ti. Então, a minha vida, por mais que eu seja rei, por mais que eu governe, por mais que eu tenha autoridade, é o Senhor. Tu é este Senhor. O Senhor é acima de todas as coisas. Peça a Deus, ore a Deus. Olha, eu vou terminar aqui no versículo 6. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabe quem as levará. Ela junta e faz isso e aquilo, mas quando morrer, ela nem sabe quem vai ficar com aquilo. Ela nem sabe quem vai guardar aquilo, se alguém vai dar valor àquilo que ela conquistou. Então, eu vou terminar, não tenho mais tempo para falar, nós temos horário político, né? Nesses dias eu tenho que terminar mais cedo, mas lá no versículo 8, ele diz assim, 7, agora pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Então veja que Davi ele começa a oração de um jeito e está agora no decorrer da oração, ele vai se tratando. Senhor, eu espero no Senhor. Quer dizer, eu estou tirando esse sentimento, essa atividade que estou praticando, essa maneira de conduzir, eu estou arrancando agora, porque a partir de agora eu vou colocar minha esperança no Senhor e eu vou conduzir minha vida no Senhor. Aí ele diz, livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças que o meu pecado, que faça o pobre dos loucos. Quer dizer, não deixe que os meus erros façam que outras pessoas zombem de mim. Porque ele fala, Senhor, me ajude com aquilo que eu errei. Então, a vida passa rápido demais. Aí ele diz, emudeci, não abro minha boca, porquanto tu fizeste. Tira de sobre mim a praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castigas alguém por causa da iniquidade, destróis como a traça sua beleza, de sorte todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, e não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho, e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento antes que me vá e não seja mais. Ele diz, Senhor, eu não quero partir sem que o Senhor me esteja aqui. Eu não quero partir sem poder fazer a minha parte. Tem muito a se fazer. Então, tire esse sentimento do seu coração, levanta a cabeça, volta para Jesus. Você está impuro, você está sujo, você está passando por uma fase que a tua mente está conturbada desses pensamentos religiosos. Volte para Jesus, entenda como Davi, a vida é uma vaidade. Se você não estiver nele, tudo que você fizer é só pelo teu ego. Volte a Jesus, volte a ser fiel a Deus, volte a amá-lo com todas as suas forças, volte a anunciar a palavra para todas as pessoas, por pior que elas possam aos seus olhos parecer. O Senhor pode salvá-las. Oremos. Pai, em nome de Jesus, coloque nestas águas a tua unção de cura, de libertação. Jesus, muitas pessoas têm me pedido oração. E o Senhor sabe, meu Deus, aqui faltaria neste momento, neste dia específico, lembrando do dia de ontem, terça-feira, quantas pessoas me pediram oração. Então, eu teria muito tempo para colocar o nome de cada uma delas.
mas todas as pessoas que pediram oração pelas redes sociais, que enviaram mensagens, que me ligaram, que todas elas, ó Deus, tenham soluções. Que as enfermidades e doenças que tentavam colocar nessa pessoa a tristeza, a angústia, desanimá-la, que a partir de agora, que ao beber destas águas consagradas e ungidas, sejam curadas, libertas e livres de todo mal, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tu sabes, ó Deus, onde o meu coração tem abrigado o desejo de ver tais pessoas que pedem, que oram, que clamam as suas respostas. E eu peço, Jesus, que se confirme nessa oração tais bênçãos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e beba desta água junto comigo, em nome de Jesus.